Olá, pessoal, uma grande saudação a você que nos acompanha aí na sua residência, nos acompanha também no telepresencial. Para quem nos está assistindo aí em casa, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Todo horário é horário para estudar. E aos colegas que estão aqui no estúdio, boa noite, uma grande satisfação revê-los. Vamos nessa? Hoje eu vou dar trabalho para vocês, tá? Vou dar trabalho para vocês. Se puder aumentar um pouquinho o retorno aqui dentro, vai ser bacana. E a gente vai falar basicamente de 3 grandes institutos, todos interrelacionados. A gente vai falar então de alteração do contrato de trabalho, a gente vai falar de transferência e a gente vai falar de sucessão. No fundo, vocês vão ver que transferência e sucessão também são grandes exemplos de alteração do contrato de trabalho, tá? E a gente vai adotar aquela dinâmica de tudo que eu considerar importante ter no seu caderno, eu vou ditar. Beleza? Então não precisa sair anotando, correndo, a gente vai com calma, ok? Vamos começar então com o nosso primeiro tópico. Vamos lá. Coloca aí. Alteração do contrato de trabalho. Alteração do contrato de trabalho. 1.1 conceito. 1.1 conceito. Vamos lá? Coloca aí. O contrato individual de trabalho. O contrato individual de trabalho é uma obrigação. O contrato individual de trabalho é uma obrigação de trato sucessivo. É uma obrigação de trato sucessivo, ou seja, suas obrigações se renovam no tempo. De trato sucessivo. Ou seja, suas obrigações se renovam no tempo. Ponto na mesma linha. Nesse sentido, é natural, que haja ajustes ou mudanças. Nesse sentido, é natural que haja ajustes ou mudanças nas condições objetivas e subjetivas, nas condições objetivas e subjetivas de prestação de serviço. Objetivas e subjetivas de prestação do serviço. Ou seja, qual que é a ideia? A gente está falando de um contrato que perdura no tempo. As suas obrigações se renovam. A cada dia de serviço prestado, surge a nova obrigação de pagamento por aquele dia. E isso vai embora. Então, se você admitir um trabalhador em 2016, talvez as condições de prestação de trabalho naquela época fossem de uma certa forma. Mas depois você precisa que ele troque o horário, ou mude a função, ou mude a localidade. Isso é normal, ok? E a alteração do contrato de trabalho, ela tem 2 características. Ela pode ser objetiva, ou seja, as formas de prestação de serviço. Tá? Trocou o horário, objetivo. Trocou o local, objetivo. Trocou a função, objetivo. Subjetivo, professor? Sim, subjetivo.
Por quê? Não pode haver uma mudança na figura do empregador? Aquela empresa não pode ser vendida? Não pode ter uma alteração na sua estrutura jurídica? Não pode ser incorporada? Então também existe espaço para alteração subjetiva. Mas uma coisa, hein, vamos lembrar? O contrato individual de trabalho, que corresponde à relação de emprego, na figura do trabalhador, é um contrato intuito personae. Dá para ficar trocando? Não dá. Em relação ao trabalhador, você admitiu aquele trabalhador em específico, né? Você pode trocar depois ele por outro. Mas em relação à figura do empregador, não temos pessoalidade. O contrato permanece. Isso vai caracterizar a sucessão lá na frente. Tudo bem? Beleza? Vamos continuar? Vem comigo aqui, ó. 1.2. Coloca aí, amparo legal. Amparo legal. Esse tema é disciplinado na CLT no artigo 468. E aí você vai ler o artigo 468. Sucesso? Então a disciplina está aqui, mas eu quero destacar duas súmulas importantes que vão expressar a ideia do 468. Sacou? A súmula. Isso aí, alguém já cantou a bola aí. A súmula 51 e a súmula 288 do TST. Tá? Elas não vão disciplinar o tema de maneira como faz o artigo, mas ela expressa a ideia do artigo em situações importantes que a gente precisa conhecer. Tudo bem? Beleza? Uma coisa importante, a súmula 51, ela traz uma ideia. Saca só. Se a empresa construiu uma vantagem numa norma interna, numa norma regulamentar, numa cláusula regulamentar interna, ok? Ela só pode mudar essa vantagem para pior para os novos contratos. Então, aquele que já trabalhava lá e tinha a vantagem, não perde a vantagem. Então, por exemplo, dá um exemplo assim, que seria muito legal. Uma empresa combinou que, numa norma interna, ela vai custear a assinatura de Netflix de todos os seus empregados. Se ela mudar essa regra e falar, não vou mais pagar Netflix para ninguém, aqueles que estavam trabalhando não são afetados, porque a gente não pode alterar para pior. Tudo bem? Então ela mudou, vai valer para quem? Para os próximos contratados, para os próximos admitidos, mas para quem trabalha lá? Não tem mudança que prejudique. Tudo bem? Isso vai expressar uma ideia importante, a gente já vai colocar no caderno. Mas, em regra, a alteração contratual ela tem dois requisitos. Concordância do empregado e ausência de prejuízo. Tudo bem? Vamos colocar isso no caderno? Vamos lá. 1.3. 1.3. Requisitos. Qual é o primeiro requisito e que está lá no artigo 468 da CLT? Em regra, vamos exigir o mútuo consentimento. Mútuo consentimento. Mas aqui, uma coisa importante. Você se lembra da ideia de que o empregado é hipossuficiente? Lembra dessa ideia? Ora, então há situações em que a prática evidenciou que o trabalhador pode concordar com uma mudança só para não perder o emprego. Tudo bem? Eu vou trocar aí o seu horário de trabalho. No fundo, você não quer. Você gostava de entrar às 9. O cara falou, você vai começar a entrar às 11. Você concordou. Vai fazer o quê? Vai falar não? O que acontece quando você fala não para a empresa? Né? Acontece aqui, aquele abraço, aquele até mais. Desejo sucesso na trajetória longe daqui. Não é? Lógico, não é assim sempre.
Mas, então, a lei teve a sacada de dizer que não basta que ele concorde. A situação também não pode prejudicar o trabalhador, e esse é o mais importante. Tudo bem? Então, qual é o segundo requisito? O segundo é a ausência de prejuízo. Ausência de prejuízo. Foi? Então vamos colocar algumas conclusões aí no seu material. Coloca assim, observação dos 2 pontos. Observação 2 pontos. Em regra, acertou. Em regra, a alteração é bilateral. E a água está aqui. Opa, vamos lá. Em regra, a alteração é bilateral. Ok? Essa é a regra. Se é a regra, a gente já sabe, né? A gente vai ver as exceções. Coloca uma outra observação embaixo. A ausência de prejuízo. A ausência de prejuízo. Ausência de prejuízo é expressão do princípio da proteção, é expressão do princípio da proteção e do princípio da indisponibilidade de direitos trabalhistas. E do princípio da indisponibilidade de direitos trabalhistas. Foi? Vamos só lembrar de um ponto aqui. Isso aqui não precisa nem anotar, só para a gente trazer uma atualização para ajudar a gente a visualizar o direito do trabalho hoje. Tá? A gente tem esses 2 princípios de proteção do trabalhador, correto? Turma, não existe agora uma figura na CLT que quando a pessoa é portadora de diploma de ensino superior e recebe salário igual ou superior a 2 vezes o teto do RGPS, ele pode, por acordo individual, negociar situações que estão previstas no artigo 611-A da CLT, tá? O empregado hipersuficiente. Você acha que a lei precisava ter dito que alguém pode negociar a sua situação para melhorar? Não, né? Então, o que a lei está dizendo? Aquele empregado pode negociar situações e perder ali um ou outro benefício. Vou dar um exemplo mais palpável. O nosso intervalo é de no mínimo 1 hora para aquele que trabalha mais de 6 horas, até 2 horas, correto? Agora, o empregado hipersuficiente pode reduzir esse intervalo para 30 minutos. Ele não está perdendo aí 30 minutos? Ah, eu gosto de descansar pouco. Tudo bem, eu entendo, mas em regra a gente está tendo um período menor de descanso e alimentação para esse trabalhador. Então o princípio da proteção e da indisponibilidade foi atingido pela reforma. Ele consegue fazer uma alteração, ele consegue consentir numa alteração prejudicial. Sacou? É isso que está rolando. Ah, a reforma não retirou direitos. Ah, tá bom. Tudo bem? Beleza? Vamos tratar então das exceções? Que essa aí é a principal parte para a gente. Vamos lá. 1.4. 1.4. Coloca assim. Alterações unilaterais ou então ius variandi. Ius variandi. Alterações unilaterais ou ius variandi. Ora, nós vimos a regra, mas naturalmente
Vamos ver aí as exceções. Então anota o seguinte. Por conta do poder diretivo, há situações, por conta do poder diretivo, há situações em que se admite alteração unilateral do contrato. Há situações em que se admite alteração unilateral do contrato por ato do empregador. Por ato do empregador. Ok? Vamos só destacar mais um ponto. As alterações unilaterais podem ser pequenas ou substanciais. As alterações unilaterais podem ser pequenas ou substanciais. Ok? Antes da gente ver as principais olhando para uma prova, o que precisa ficar claro? No fundo, a legislação não tem condições de formular um rol de alterações possíveis. Não dá para a lei pensar em tudo que um empregador pode querer alterar na prestação do contrato de trabalho. Ela conseguiu disciplinar as principais alterações, mas não tudo. Tá? E aí esse juízo do que pode ou não pode, muitas vezes foi dar na jurisprudência. Sacou? Alterações pequenas. A pessoa entra às 10. O chefe manda entrar às 9h30. É unilateral? É unilateral. Dá para se opor? Não. Isso é expressão do poder diretivo. Eu preciso que você chegue mais cedo. Aliás, não é o empregador que assume o risco da atividade econômica, então por isso ele dirige a prestação de serviço. Ele pode mudar o horário. Tá? Mas há outras alterações que são mais significativas, que são substanciais e são essas que aparecem para a gente na prova. Uma muito importante, por conta da reforma trabalhista, está relacionada à reversão do empregado. A gente já vai anotar. Mas a reversão é a seguinte ideia. Você foi admitido para um cargo XYZ. Sucesso? Só que, ao longo da atividade, o empregador viu você trabalhando e falou, nossa, ele daria um excelente gerente, por exemplo. E te coloca numa função de confiança. A princípio, nessa função de confiança, você não teria que receber uma gratificação. Você recebe uma gratificação. E aí, o que o TST tinha decidido já há muito tempo? Quando um trabalhador recebe essa gratificação por 10 anos ou mais, e depois, sem justo motivo, ele volta para o cargo originário, para o cargo efetivo, o TST tinha definido, olha, tem que manter a gratificação. Ele está há 10 anos recebendo esse plus, não dá para tirar. Se ele der justo motivo, tudo bem. Agora, se você só resolveu não deixar ele mais como gerente, quer colocar um outro gerente, aquele valor a mais faz parte do patrimônio dele, faz parte das condições de vida que ele tem. Pelo princípio da estabilidade financeira, não pode tirar a gratificação. Tudo bem? Agora a reforma trabalhista veio aí, ó. Artigo 468, parágrafo 2º, falou, olha, revertido o trabalhador, não importa se com ou sem justo motivo, não importa quanto tempo ele está naquela atividade, ele não tem direito à manutenção da gratificação. É duro falar da reforma trabalhista, né? Parece que a culpa é minha. Tá? Mas eu não tenho nada a ver com isso. Tá? Mas guarda isso, mudou. Eu estou muito atento àquilo que era pacificado e mudou com a reforma. Grandes chances de cair. Ok? A gente já vai anotar isso, tá? Mas eu só vou dar um aprofundamento aqui. É só uma apimentada. Professor, mas mudou a lei? Mas a súmula está lá. Continua a súmula lá. Você entra no site do TST, a súmula está lá.
Como que pode isso? Não mudou a lei? Mas vem cá. A lei da reforma trabalhista se aplica nas situações dos contratos vigentes e novos a partir da data que ela se tornou vigente, que é o dia 11 de novembro de 2017. Então, se um juiz tiver hoje resolvendo um processo em que o trabalhador pediu as contas em 2016, ele estava lá mais de 10 anos, recebendo a gratificação, ele tem direito à gratificação, estava na súmula, o juiz vai falar, não vou aplicar a súmula? Ele aplica a súmula. Porque a reforma veio depois. Tudo bem essa ideia? Então, isso vale para qualquer área que você for prestar. Fique atento à data de quando houve alteração legislativa. Tudo bem? Por isso que o TST não chegou queimando as súmulas. Elas ainda têm aplicabilidade para situações anteriores à reforma. Isso numa posição sem entrar nos debates lá do direito intertemporal. Tudo bem? Vamos colocar isso no caderno? Vamos lá. As principais alterações, você coloca aí. Letra A. Alterações não, né? As principais alterações unilaterais. Coloca aí letra A e coloca reversão. Anota o seguinte. Trata-se da situação. Em que o empregado deixa a função de confiança e retorna para o cargo efetivo ou originário. Deixa a função de confiança e retorna para o cargo efetivo ou originário. Coloque embaixo. Essa alteração é lícita. E nós temos um normativo. Olha lá. Coloca aí do lado. Artigo 468, parágrafo 1º da CLT. 468, parágrafo 1º da CLT. Foi? Colocar embaixo uma observação. Vamos nessa? Coloca assim. A reforma trabalhista, saúde. A reforma trabalhista definiu que o empregado revertido, a reforma trabalhista definiu que o empregado revertido não tem direito em qualquer hipótese, definiu que o empregado revertido não tem direito em qualquer hipótese à manutenção da gratificação. Em qualquer hipótese, a manutenção da gratificação, conforme artigo 468, parágrafo 2º da CLT. Anota o seguinte, essa diretriz se contrapõe à súmula 372 do TST.
essa diretriz se contrapõe à súmula 372 do TST. Tá? Deu para sacar agora que a gente tem uma diretriz na lei em contradição com a posição da jurisprudência? Uma dúvida? Sim. Mais ou menos. Vamos trazer aquele comentário sobre o direito intertemporal, tá? Vou com exemplos, aí vocês vão me respondendo. Uma pessoa subiu, foi lá para um cargo de gerente no ano 2000. Em 2016, ele foi trazido de volta. Tá? Nesse caso, ele tinha que manter a sua gratificação? Sim ou não? Sim, por conta da súmula. Tá? Vamos supor, ele desceu em 2016, ficou lá até 2017, sem receber a gratificação, entrou com ação. Antes da reforma. E ele fez o pedido, olha, excelência, eu quero a minha gratificação por conta da súmula 372 do TST. Tem direito? Tem direito. Tá? Agora, saca só. Aí fica a controvérsia. Imagina a situação de uma pessoa que está trabalhando na empresa lá há 6 anos, 7 anos, 8 anos. Quando ele completar 10 na função de gratificação e depois for revertido, ele vai ter direito à manutenção? Não mais. Agora, a partir de agora, a empresa consegue dizer o seguinte. Espera aí, a gente tem um 468, parágrafo 2º. Sacou? Onde que vai dar confusão lá na frente? E não é para esquentar. Tudo certo aí? Tá tudo bem? Então, tá tudo certo, né? Não, tá bom. Não, o rapaz aqui que está no telefone, não sei se está tudo bem com ele, tudo certo. Tem dúvida ainda, turma? Temos. Vou tratar de novo, vem. Esse é o debate, Qual que é o ponto polêmico? Suponha que a pessoa está há mais de 10 anos hoje, lá na função com gratificação, né? Está lá recebendo mais 40%, mais 50%, e hoje ele volta. Qual que é o debate? Aplica a lei ou ele teria direito adquirido? Tá? Isso não vai cair na sua prova, porque isso é um pau que vai dar. Tá? É uma questão de direito intertemporal. O que você teria que fazer, por exemplo, na prova se isso caísse? Você teria que observar, por exemplo, se fosse uma questão de segunda fase, primeira não vai cair com certeza, mas na segunda fase, para quem você advoga. Se eu estou advogando para o trabalhador, eu vou defender que tem. Para a empresa, eu vou defender que não. Mas, a princípio, em tese, dá para defender que ele não tem mais esse direito? Dá. Tá? Porque, a partir de que momento ele teria ou não direito à manutenção e gratificação? Quando ele é revertido. Ele foi revertido depois da reforma? Foi. O que fala o texto agora? Que não tem mais. Entendeu? Dá pau. Mas qual que é o olhar? Você vai ter que observar o que aconteceu de concreto no contrato em relação aos anos. Tudo bem? Então, o que a CLT fala hoje? Não tem mais direito à gratificação. Tá bom? Então, a gente perdeu esse direito? Perdeu esse direito. Foi? Resolveu? É o seguinte, a alteração no teletrabalho, ela já vem disciplinada na legislação. A gente tem 2 pontos no teletrabalho. Seguinte, quando o trabalhador exerce a atividade presencialmente, e aí a empresa quer que ele vá trabalhar em casa, ou parte dele, precisa de consentimento. Então, ela é uma alteração bilateral. Agora, a pessoa está trabalhando na sua residência. A empresa unilateralmente decide que ele retorne. A empresa pode determinar que ele retorne unilateralmente? Pode. É uma alteração substancial? Sem dúvida. Tá? Mas é lícito fazê-la de maneira unilateral? É. A lei mesmo fala que pode. Tudo bem? Foi? Beleza? Vamos em frente? Tem mais. Então, guarda esse aqui que vai cair na prova, questão 72, tá?
Opa, não, quer dizer, não podia ter dito isso. Brincadeira. Imagina, meu Deus do céu. Mãe de Ná. B. Coloca aí. Pai Vini. Promoção. Promoção. A gente prefere promoção, né? Promoção é sempre bom. Vamos colocar aí a ideia da promoção, depois a gente conversa sobre promoção, tá? Coloca assim. Situação em que há ascensão do empregado na carreira. Situação em que há ascensão do empregado na carreira. Vírgula. Assumindo maiores responsabilidades, situação de ascensão do empregado na carreira, assumindo maiores responsabilidades, geralmente com acréscimo remuneratório. Geralmente com acréscimo remuneratório. Mas a gente sabe que é promoção, né? Como assim? Geralmente, vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Geralmente, promoção sem acréscimo remuneratório? Fevereiro estava eu lá no Ministério Público do Trabalho. Aí meu chefe veio com um papo assim. Ô Vini, eu preciso de um chefe na assessoria jurídica aqui da... Falei, putz. Porque eu tava para pedir as contas. Falei, então, chefe, preciso ter uma conversa contigo, vou antecipar uma conversa, eu vou sair da procuradoria. Ele fez aquela cara de, putz, lascou. Mas ele falou, não, peraí, assim, vou fazer o seguinte. Eu preciso de um chefe por conta do novo regimento unificado, nacional, tal. Eu vou te colocar como chefe, aí você vê se você quer sair mesmo. Porque aí você como chefe, talvez você trabalhe menos, tal, não sei o quê. Claro que não, né? Só trabalhei mais, sem um centavo a mais. Trabalhei mais horas. Por quê? Eu passei a revisar as atividades dos outros assessores aqui na chefia do Ministério Público do Trabalho da 2ª Região. Só piorou. Aí eu falei assim, então vou embora mesmo. Sacou? Então, nem toda promoção envolve necessariamente, sacou? Então, mas o que é importante na promoção que a gente tem que sacar? Percebeu esse meu exemplo? Eu só não ganhei mais responsabilidade? Aí vem uma pergunta. Eu posso dizer não para uma promoção? Ela é unilateral, ok? Mas o cara... você quer ser promovido? Não. Pode falar não? Sim ou não? Sim. Maravilha, hein? Estamos bem. Você pode dizer não para uma promoção em situações gerais. Essa é a posição majoritária, ok? Mas primeiro vamos marcar o seguinte. Essa promoção, coloca embaixo. Alteração unilateral lícita. É um exemplo de alteração unilateral lícita. Pode promover o trabalhador. Tá? Ok? Agora, coloca um detalhe embaixo. Observação. Para a posição majoritária, o empregado pode recusar. Para a posição majoritária, o empregado pode recusar. Tá? Porque nem sempre é positivo ser promovido. Há situações de promoções que são desenhadas num cenário corporativo de propósito para a pessoa assumir uma tarefa que não tem noção, né? Você vai ser agora o chefe da Rebimboca. E aí, você não conseguiu entregar os resultados, pronto, posso te mandar embora porque você não desempenhou a sua atividade adequadamente. Existe esse tipo de coisa, tá? É Brasil. Tem isso, tá? Aí não, tá? Só um parênteses, a pergunta do colega é o seguinte, professor, a pessoa vai ser promovida. Então tinha uma pessoa que estava naquele cargo e aí ele subiu para aquele cargo. Não existe cenário de manter o padrão remuneratório quando você vai para o lugar de alguém que saiu. Tudo bem? Você não tem. Aí seria concomitante. Tá? Mas, eu estou indo para o lugar de alguém. O cara recebia 70 mil. O chefe quer pagar 10. Se o cara saiu, se você aceitar 10, é 10. Sacou? Beleza? Só tem um detalhe, né? Fica mais difícil dizer não quando a empresa tem um plano de cargos e salários,
tem uma estruturação, que o trabalhador sabia de antemão, né? Às vezes tem um requisito lá, X anos na empresa, a pessoa é promovida. Aí fica mais difícil, você tem que ter um motivo para dizer não. Mas se a empresa não tiver isso, você pode falar não para uma promoção. Tudo bem, ok? Mas é uma alteração unilateral lícita, tá? Vamos ver uma que não pode fazer? Vamos lá, letra C. Coloca aí. Rebaixamento. Não. Estou falando de funções ainda, tá? Rebaixamento ou uma outra também semelhante, que é a retrocessão. Rebaixamento ou retrocessão, tá? Vou explicar o que é rebaixamento, porque como eu torço para um time grande, não sei o que é rebaixamento, tá? Mas eu peguei na doutrina o que é rebaixamento, tudo bem? Como eu, aliás, sigam o líder, né? Coloca aí o seguinte. Situação. Vamos ver. Esse ano é nosso. Situação em que há declínio do empregado na carreira. Situação em que há declínio do empregado na carreira. Coloque embaixo. Essa alteração é ilícita. Essa alteração é ilícita. Ok? Então, é o seguinte, vamos voltar para a nossa reversão, nosso primeiro exemplo. Você foi contratado para um certo cargo, subiu e desceu e voltou para onde você começou. Pode? Pode. Fui contratado para o cargo X, passou um tempo, querem me descer, desce. Pode? Não. Analista pleno, pode virar júnior? Não. Tá? Não pode, isso é ilícito, ok? Foi? Vamos lá, então, letra D. Aproveitamento. Aproveitamento. Coloca assim. Deslocamento horizontal do empregado. Deslocamento horizontal do empregado. Assumindo cargo de mesmo nível, deslocamento horizontal do empregado. Assumindo cargo de mesmo nível em outro setor ou área. Em outro setor ou área. Tá? Ele é gerente de produtos. Virou gerente de marketing. Gerente de relacionamento. Pode? Pode. Ele só se desloca horizontalmente, assumindo o cargo de mesmo nível em outro setor, ou em outra área da empresa. Pode. Porque assim é uma alteração lesiva? Ele está descendo? Não. Tudo bem? Isso sobre as funções. Tem outras alterações importantes que a gente precisa ver, sobretudo porque elas têm uma posição já pacificada, tá? Vamos lá. Saca só. Coloca aí, letra E. Transferência do empregado. Transferência do empregado. Do horário. Transferência do empregado. Aliás, empregado aqui. Do horário noturno para o diurno. Aí eu faço uma pergunta. A empresa poderia unilateralmente
promover essa transferência? Sim ou não? Pode. Ah, mas professor, se a empresa fizer isso, ele não vai perder aquele adicional de 20% do artigo 73? E aí? A jurisprudência tem uma posição sobre isso. Por isso que a gente trouxe aqui na aula, porque as situações que são pacificadas tendem a cair na prova. Qual que é a interpretação? Mesmo que o empregado perca o adicional, no fundo, se considera que essa é uma mudança benéfica. Percebe? Por quê? Porque trabalhar de noite é desgastante para o organismo do trabalhador, além dos problemas que ele tem de relacionamento com a família, de interação social, de lazer, tá? Então, quando a empresa traz a pessoa do noturno para o diurno, ela pode fazer isso de maneira unilateral. Coloco embaixo, então, alteração unilateral lícita. Alteração unilateral lícita. Tá? Outro ponto. Aqui, ele vai perder esse adicional. Ok? Ele vai perder o adicional noturno. Ele não está mais trabalhando à noite. Ah, e se ele tivesse lá há 10 anos? Não tem problema. Salário, condição. Ele só recebe enquanto trabalhar à noite. Tá? Onde isso, professor? Súmula 265 do TST. Ó. Qual que é o argumento para autorizar a transferência da noite para o dia de maneira unilateral? É que é uma alteração benéfica. Guardou esse argumento? Foi? Vou fazer uma perguntinha. A empresa pode transferir um trabalhador que foi admitido para trabalhar de dia para o período da noite? Pode, não pode? Pode, depende, óbvio. É. Aí a gente não tem artigo. Aí a gente não tem súmula. Tá? Mas qual que é a interpretação, qual que é a construção? Não é nem a questão do consentimento. Mas também seria uma resposta excelente. Qual que é a posição, por exemplo, do ministro Godinho? Que quando você joga ele para a noite, é uma alteração lesiva. Se mandar da noite para o dia é positivo, do dia para a noite é lesivo. E aí se entende que não pode. Tá? Por que eu trouxe esse exemplo? Para a gente lembrar da regra geral. Lembra a regra geral, requisito? Ponto 1.3 do seu caderno? Letra A e letra B? Qual que é o ponto B? Não pode ter prejuízo. Se entende que aí tem prejuízo, não pode. Tá? Então, para a gente ficar ligadão. Vamos avançar? Tem mais. Coloca aí, letra F. Data de pagamento. Data de pagamento do salário. Aqui também a gente vai trazer porque tem posição pacificada, tá? Pessoal, quando o pagamento do salário é estipulado por mês, que é o prazo máximo, a empresa deve efetuar o pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente ao do serviço prestado. Tá? Então, trabalhei em agosto. Qual é o prazo máximo para eu receber o meu dinheiro? O 5º dia útil de setembro. Ah, lá na empresa onde eu estou trabalhando tem o vale. Todo dia 20 pago uma parte. Isso é adiantamento. Quando chega no 5º dia útil, eles pagam o restante. Pode fazer isso. Mas o prazo limite para pagar, o 5º dia útil. Professor, estou num lugar, não me pagam. Onde foi que eu escutei isso? Acho que foi em uma aula minha. Não, será, Jesus? Não, foi na TV. Ah, devo ter falado isso aqui, não sei. Eu acho que eu falei aqui.
Tinha uma moça na TV, ela mandou uma pergunta na TV. Ela fez assim: eu estou trabalhando numa empresa e tem 7 meses que não me pagam um salário. Não sei se eu fico ou se eu saio. Eu entendo, mas tem que sair, né? Ah, no mês vou pagar tudo. É o seu Madruga? Vai pagar tudo junto de uma vez no final do ano? Não! Tá? Se não pagou no 7º, não vai pagar no 8º. Sai logo, entra com ação, porque daqui a pouco a empresa não tem mais R$1. Tudo bem. Isso para lembrar que tem que pagar até o 5º dia útil do mês subsequente. Não é do ano subsequente. Tá? Você presta serviço 1 ano, é trabalho voluntário. Tá? Pelo amor de Deus. Não pode. Presta atenção, Jesus. E aí é o seguinte. É até o 5º dia útil. A empresa sempre pagava no 1º dia útil. Aí naquele mês ela pagou no 3º dia útil. E agora, meu Deus? É bom isso? Não. Porque os boletos, lembra os boletos? Os boletos não quer saber, né? Não quer saber. Quando troca o dia, dá um desespero, dá até taquicardia. Lógico. Eu até brinco com a minha esposa que a gente não se preocupa com dinheiro, porque todo dinheiro que entra, sai. Né? Vai para o imóvel, vai para o cartão, vai para quem precisa. Os outros que se preocupam com o dinheiro que eu ganho. Porque não fica. Mas eu sei que tem que cair. Se trocar a data, dá um problema. Não dá um problema? Então, só que o seguinte... Qual que é a posição pacificada? Se a empresa trocar a data, deixou de pagar no 1º dia, pagou no 5º dia útil, mas não ultrapassou esse limite, pode fazer essa alteração. Ela fica flutuando, sacou? Então você tem que já aguardar todos os boletos a partir do 5º dia útil. Sacou? Não, 1º, estou confiante. Não, tem OJ, tá? Vamos anotar isso aí. Marca assim. Inexistindo vedação contratual. Inexistindo vedação contratual. Inexistindo vedação contratual ou em norma coletiva, a empresa pode alterar a data de pagamento do salário até o 5º dia útil do mês. Até o 5º dia útil do mês subsequente. Onde? Aí você marca. Não é para escrever onde, gente. Calma. Pelo amor de Deus. Calma, não é para escrever onde. Calma, não precisa. OJ 159 da SDI 1 do TST. Então, é a orientação jurisprudencial 159 da seção de dissídios individuais 1 do Tribunal Superior do Trabalho. SOJ está interpretando o artigo 459, parágrafo 1º da CLT. No domingo, quando você estiver lendo esses artigos... Não, primeiro, no domingo você vai estar acompanhando as nossas revisões no Instagram. O que é Instagram? Descobre que a gente vai... Tá? Todo domingo tem, é de graça, for free. O que é importante? Você vai estar lendo esse artigo, aí você vai assim, parágrafo 1º. Aí você vai procurar o 2º, não tem. Primeiro, mas cadê o 2º? Tem um erro que foi da publicação da CLT e isso não foi corrigido. Só tem um parágrafo, deveria ser parágrafo único. Mas tudo bem, não tem problema, é parágrafo 1º, não tem 2º. Tá bom? Não assusta, beleza? Vamos fazer a nossa troca do vídeo, a gente já continua.